Olá, que bom sempre estarmos juntos, pensando e refletindo nas Escrituras Sagradas, nos princípios da Palavra de Deus. Por que eu falo princípios? Porque os princípios nós os consideramos atemporais, imutáveis, eles são eternos. Então, quando você e eu trabalhamos com os princípios da Palavra, nós sabemos que independente da religião, da cultura, do tempo, do ano, da modernidade ou não, vai funcionar. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus não é um caminho. Portanto, quando se diz assim, toda religião leva a Deus, não é verdade. Não é verdade. O importante é ter uma religião, também não é verdade. Não é verdade. Biblicamente, não. Pode ser socialmente, culturalmente, do jeito que você quiser, mas biblicamente não. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí, continua. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Ou seja, não adianta eu querer colocar qualquer outro intermediário entre o homem e Deus. Somente Jesus. Por quê? Porque todos os outros nasceram, viveram, morreram e estão sepultados. Somente Jesus nasceu, viveu, morreu e foi ressuscitado. Somente Jesus, segundo a Bíblia, está à direita de Deus Pai e intercede por você e por mim. Somente Jesus foi ressuscitado e exaltado e elevado aos céus e recebido pelo Pai com toda a glória e com toda a honra. Por isso, a Bíblia nos diz, está lá em Mateus, capítulo número 20, palavras do próprio Jesus, que nasceu, viveu, morreu, mas foi ressuscitado. E ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, agora preste atenção nesta frase, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Somente Jesus pode resgatar a nossa vida da perdição, do pecado e da condenação. Porque a Bíblia diz que você e eu nos afastamos de Deus, rejeitamos a Deus, passamos a viver no nosso próprio pecado, de forma egoísta, de forma a realizar somente os nossos desejos e instintos. E então, Jesus veio a este mundo para nos resgatar desta vã maneira de viver, desta maneira independente de viver. Independente de quem? De Deus, porque o homem que vive na independência, que vive por si só, ele nunca poderá ser salvo. Você e eu só poderemos ser salvos, resgatados, quando entendermos e nos arrependermos de que a nossa independência constitui um pecado contra Deus, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança para que nós, você e eu, tivéssemos relacionamento com Ele, pudéssemos viver para Ele, pudéssemos a cada dia buscar a Ele. Então, não adianta nós acharmos que qualquer outro caminho ou religião vai levar-nos a Deus, porque não vai. Não adianta nós pensarmos que qualquer outra ação nossa, seja ela em boas obras, em espiritualidade, em fazer isso ou aquilo, vai nos conduzir a Deus. Não. Somente Jesus pode resgatar a nossa alma, transformar a nossa vida, libertar a nossa vida do pecado, da escravidão e do domínio do pecado. Somente Jesus pode nos dar vida e vida abundante. É por isso que eu quero, a cada dia, dizer a você e ouvir e dizer a mim mesmo que religião não salva, que homem nenhum salva, que nenhuma doutrina humana, nenhuma regra ou preceito humano pode salvar o homem. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem, dando a ele vida e vida abundante, vida e vida eterna. E quero repetir, como já disse no início,
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você deseja andar no caminho da salvação, se você deseja experimentar a verdade que liberta, e se você deseja ter vida eterna, lembre-se, somente Jesus pode oferecer isso ao homem. E para tal, tão somente, entregue a tua vida a Ele. Confesse a Ele, a Jesus, como sendo o seu Salvador e o seu Senhor. E o mais, Ele fará.